Olá, meus queridos, a Igreja Casa Viva e Americana. Aqui é o pastor Júlio Florencio. Eu já me considero aí amigo de vocês, amigo do pastor Anderson, e estou passando aqui para mandar um abraço carinhoso, um abraço enorme para toda a igreja pelo aniversário de 9 anos. Que Deus continue abençoando vocês, que haja um crescimento, que haja uma multiplicação, que haja sempre a palavra profética se realizando no meio da igreja, na comunidade de vocês. Então, debaixo da unção aqui do pastor Carmito, que manda um abraço para vocês, pastora Leila, todo o nosso colegiado, feliz aniversário, um abraço, um beijo enorme e olha, logo estaremos juntos novamente. Deus abençoe. Olá, queridos irmãos da Igreja Casa Viva, aqui é Harry Oliveira, pastor da Rede Espírita. Que alegria poder celebrar com vocês esses 9 anos de caminhada, uma jornada marcada pelo amor, pela fé e pelo impacto transformador que essa igreja tem gerado na vida de tantas pessoas. Quero parabenizar o pastor Anderson e toda a comunidade Casa Viva em Americana por essa trajetória linda e inspiradora. Que esse novo ciclo seja ainda mais frutífero, cheio da presença de Deus, de crescimento e de muitas vidas alcançadas pelo Evangelho. Que o Senhor continue guiando vocês com graça e sabedoria. Um grande abraço e que venham muitos outros anos de bênçãos. Querido pastor Anderson, querida Igreja Casa Viva, graça e paz, que alegria poder viver com vocês esse lindo momento dos 9 anos da Igreja Casa Viva. Que Deus abençoe muito a casa de vocês. Me lembro bem quando eu estive aí nos primeiros anos, os sonhos borbulhando e Deus trazendo pessoas, e hoje vocês estão aí já completando tantos anos de vida pela graça do Senhor e para o avanço do reino. Deixo com vocês o Salmo 150, verso 6, que diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. A vida que a igreja de vocês borbulha sobre a região de Americana é para dizer a todos que há vida em Jesus. Vocês louvam ao Senhor e levam a vida a toda a cidade. Que Deus abençoe e que dê muitos e muitos anos de muita prosperidade, de vida, de muitas e muitas pessoas se achegando ao Senhor, cuidadas pelo amor do Senhor e vivendo a vida em família nesses próximos vários anos que Deus dará para a sua igreja. Que Deus abençoe! Olá, queridos pastores Anderson e Juliana Machado. É uma alegria grande demais a nossa igreja, Igreja da Cidade, celebrar a Casa Viva com mais um ano de vida, 9 anos de igreja e 20 anos de ministério. Quantas vidas foram mudadas, quantas pessoas foram transformadas, quantas histórias estão sendo colhidas. É exatamente isso, que na vida de vocês continuem dando passos de fé, ouvindo a voz de Deus e transformando sementes em extraordinários movimentos dos céus. Certamente, o que vocês estão vivendo hoje é uma semente, porque o que Deus ainda fará nesse ministério, por meio da vida de vocês e na vida de vocês, será extraordinário. Eu gosto muito de uma passagem bíblica onde a palavra de Deus nos diz que o nosso futuro será tão grande que Ele fará sombra sobre o nosso passado, Ele criará sombra sobre o nosso passado. E eu creio que a Casa Viva viverá os melhores anos ministeriais delas. Pode ter certeza que eu estou aqui junto com vocês, orando, intercedendo e desejando o melhor de Deus sobre a vida de vocês. Um grande abraço, Deus abençoe e feliz aniversário. Olá, querida Igreja Casa Viva, pastor Anderson, amigo querido, que Deus abençoe muito vocês, celebrando aqui os 9 anos dessa igreja tão relevante, que Deus os abençoe muito, que venha uma estação ainda mais frutífera nesse novo tempo que se inicia dessa igreja, que Deus Ele leve vocês a um nível novo de influência, um aumento de influência, não só em Americana, mas também para outras cidades, e que Deus possa conduzi-los a experimentarem Deus de uma maneira nova, de uma maneira ainda mais intensa e profunda na comunidade de vocês. Que venha um tempo de grandes milagres, que venha um tempo de muitas decisões por Jesus, de expansão ministerial, de um aprofundar na fé dessa comunidade local tão linda. Que Deus abençoe muito vocês
Um grande abraço, Pastor Ian passando por aqui. Parabéns, família Casa Viva, 9 anos, uma grande conquista. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Celebro com vocês então os 9 anos dessa linda igreja família. Um abraço meu, de Leila, da nossa igreja da cidade em São José dos Campos e da nossa Rede Spirit Igrejas, que celebra com vocês esta conquista desses primeiros 9 anos de vida. Que a Casa Viva seja uma comunidade profética, apostólica e pastoral, uma igreja família para acolher, abençoar e discipular a todos. É interessante, Anderson, que temos o mesmo sobrenome, Anderson Machado, Carlito Machado Paz. E também faço aniversário em abril. Então, parabéns para todos nós. Deus é tão bom conosco. Então, parabéns, família Casa Viva, e que venha um novo renovo e que vocês conquistem de maneira abundante nessa nova estação. Parabéns em nome de toda a Rede Inspire a vocês. Na sua
digno. Ai, nessa noite nós viemos aqui dizer, Senhor, que Tu és o único que nós queremos honrar, adorar, engrandecer, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de todo louvor. Aleluia, Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, Pelos cravos, pelos cravos em tuas mãos. te dou graças, Senhor. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração,
ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós somos comprados por esse sangue. Hoje nós somos libertos. Nós somos livres para servi-lo. Aleluia, porque Ele vive. Porque Ele vive, você pode ter esperança. Porque Ele vive, você pode se deleitar nos braços do Senhor e dizer: ah, papai, nada vai me preocupar mais. O Senhor está no controle de todas as coisas. Coloque isso diante do teu Deus, porque Ele está aqui. Ele vive e reina. Aleluia.
apesar de o coroarem como rei. Não era de rubi ou diamante, mas era feita só de espinhos vis. Por que tratar um rei desta maneira? E por que fazê-lo usar coroa tal? Ele nunca foi forçado a usá-la, mas por amor deixou seu lar real. A coroa que Jesus usou na cruz fora feita para mim.
Deus é um Deus de gerações. Se nós não passarmos esse amor a Cristo, esse amor à igreja para gerações futuras, como vai ficar, né? Num mundo que tem tanta coisa errada, tantas ofertas erradas, tantas distorções do que é a igreja. Mas antes de eu começar aqui, já foi entoado louvores, foi um culto maravilhoso, uma família convertida ao Senhor aqui na Casa Viva com filhos lindos, já consagrou os filhos no altar. Eu quero tirar um tempinho, alguns minutinhos de oração. Vamos orar, queridos? Pai querido, Deus amado, Deus, obrigada, Deus, pelo teu mover aqui nessa noite. Obrigada porque o Senhor já está aqui, movendo, operando, transformando vidas e corações. Pai, o Senhor tem livre acesso nesse lugar. O Senhor tem liberdade de falar à tua igreja, à tua amada, a menina dos teus olhos, como o Senhor quer, Pai. Me usa como instrumento nas tuas mãos. Eu sou só instrumento, Pai, aqui, mas o Senhor pode fazer da maneira que o Senhor quiser. Libera o teu Espírito aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amados, nesses 20 anos de ministério pastoral e 27 anos de convertida, de conversão, eu já vi muitas coisas dentro da igreja, muitas coisas mesmo. Já vi muitas pessoas parecerem que mas não é. Já vi muitas pessoas humildes que falam pouco, mas que são muito cheias do Espírito. Já vi muitas distorções, já vi muitas culturas do mundo dentro da igreja, já vi muitas coisas erradas, mas mais do que isso eu vi muita coisa, muito milagre de Deus, muita atuação do Pai. Eu sou fruto, a minha casa é fruto do que a igreja é fruto da obra da igreja aqui na terra. Então eu tenho muito temor e muito amor pela igreja de Cristo. E eu fico feliz porque aqui só sobe aqui para pregar e nesse altar pessoas realmente que vivem igreja. Não sobem aqui pessoas que de vez em quando, cada dia está numa igreja, cada dia está num lugar. Não, são pessoas que pertencem a uma igreja, pessoas que vivem igreja, pessoas que amam a noiva de Cristo. Porque para falar de igreja tem que ser igrejeiro, tem que gostar de igreja, tem que estar envolvido, tem que pertencer ao corpo de Cristo. E esse tema é bem, ele nos faz pensar, porque na verdade todas as igrejas deveriam ser saudáveis. Porque quem criou a igreja, quem é o dono da igreja é Jesus Cristo. Não tem como a gente desassociar. Eu amo Cristo, mas eu tenho problema de ir na igreja, eu tenho problema com a igreja. E quando eu falar igreja aqui, é a igreja, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Eu não estou falando de instituição religiosa, mas eu estou falando da igreja, que é eu e você reunidos no corpo de Cristo. Mas vamos lá, a primeira vez que aparece essa palavra na Bíblia, igreja, quem falou a primeira vez isso? Igreja, a eclesia. Quem falou eclesia, no original grego-romano, que significa chamados para fora. Igreja não é nós ficarmos aqui dentro, apesar de ser muito gostoso, de ser uma delícia, essa adoração ao Pai em comunidade, mas nós somos chamados para fora. Quem falou a primeira vez foi Jesus. Eu vou pedir para que você abra em Mateus 16. Nós vamos ler do 13 ao 18. É a primeira vez que Jesus Cristo cita essa palavra eclesia. Então ela não foi inventada, criada por nenhum homem. Vamos lá, Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Ele falou para a gente que andava próxima dele, para os discípulos. Quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que
que está nos céus. Ou seja, Pedro ali teve uma revelação do próprio Espírito Santo de Deus mesmo. 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, glória a Deus. Então, Jesus vira para Pedro e fala sobre esse fundamento de que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja. Então, o que passar disso, se tem alguma igreja que o fundamento principal não é esse, já não é igreja. O fundamento principal da igreja é Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Então é sobre esse fundamento, não é sobre Pedro, mas é sobre esse fundamento que Pedro mencionou, usado pelo Espírito Santo. Gente, se vocês quiserem marcar, eu vou começar a citar alguns versículos agora. Eu não vou pedir para abrir tudo, senão não vai dar tempo de eu passar tudo que eu tenho que passar. Em Mateus 28, 18, 20, Jesus dá as instruções para a igreja. Antes de ele subir aos céus, ele deixa bem claro, por isso que é legado, por isso que eu coloquei essa palavra aí, deixe um legado. Porque Jesus deixou um legado para mim e para você. Jesus deixou algo, nós temos que continuar o trabalho de Cristo aqui. Nós temos que continuar o legado de Jesus como igreja aqui nessa terra. E ele deu todas as instruções aqui. Então nós não podemos falar, eu estou perdido, não sei o que fazer. Ele deixa as instruções em Mateus 28, 18, 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, abençoando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso não é eu escolho. Isso não é opcional. Isso é o que Jesus, antes de subir aos céus, falou para a igreja, para os seus discípulos, o que eles deveriam fazer aqui. Outra passagem também que faz menção a esses detalhes de Jesus dando instruções para a igreja antes de subir aos céus, está em Marcos. Ele é mais assim detalhado e até mais profundo. Marcos 16, 15 e 18. Jesus fala assim para os discípulos sobre a igreja. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. É a autoridade que Jesus dá para os seus discípulos, para mim e para você. É a autoridade, é as instruções que ele deixou antes de subir aos céus. Então tudo isso aqui são palavras de Jesus, eu só citei palavras de Cristo falando a respeito do que eu e você temos que fazer. Até que eu volte, diz Jesus, a missão é com vocês aqui nessa terra a partir de agora. Até que eu volte, essa é a missão. Diga assim, igreja: a missão é minha. A missão é minha. A missão é minha e é sua. Esse é o legado. Nós temos que continuar os feitos que Cristo. Afinal, ele fala que faríamos obras maiores. Num mundo, gente, de más notícias aí fora, a gente fala assim: nossa, o mundo está horrível, o mundo está perdido, está acontecendo muita coisa ruim. Mas a igreja é a resposta. A igreja tem a mensagem de esperança. A igreja tem a mensagem que faz com que as pessoas voltem a sonhar, voltem a acreditar, voltem a crer. A igreja é a luz, a esperança para o mundo. É as boas notícias. Outros fizeram isso antes de nós. Por isso eu e você estamos aqui. Outros vieram deixando legado. E eu e você temos que continuar esse legado de igreja aqui nessa terra. Mas basta qualquer igreja para cumprir isso daqui? Toda porta aberta chamada de igreja está cumprindo isso? Basta qualquer lugar chamado de igreja para cumprir isso? Como será que tem que ser uma igreja para ser boa, gente? Vamos meditar aqui um pouquinho. É uma igreja grande? É uma igreja com muita gente?
É uma igreja com poucas pessoas, às vezes ela é mais espiritual por ter menos pessoas. É uma igreja pintada de preto. É uma igreja pintada de, sei lá, qualquer outra cor que você puder imaginar aí. A verdade é que tudo isso, gente, são questões estéticas. No passado, a igreja, ela era de vitrais coloridos, as igrejas. Hoje tem padrões estéticos que as igrejas seguem. Mas nós não podemos definir se uma igreja é saudável por essas coisas, por esses estereótipos externos. É muito mais do que isso, gente. É muito além disso. A verdade, amados, que a igreja é as mãos de Jesus, é os pés de Jesus, é a voz de Jesus aqui nessa terra, é os olhos de Jesus. Ele é o cabeça, o Cristo ressurreto que nós estamos celebrando hoje. Ele é o cabeça da igreja. A igreja deveria ser saudável porque Ele é o cabeça. Será que eu e você temos sido bons porta-vozes? Será que quando as pessoas olham para nós, e o melhor, quando Cristo olha para nós, que morreu pela igreja, Ele morreu para que eu e você, para que os pecadores se tornassem igreja. Um pecador vem do mundo e ele aceita o sacrifício de Jesus e a partir desse momento ele se torna igreja de Cristo. Será que eu e você temos falado, anunciado, vivido por aí como Cristo viveria ou falado o que Cristo falaria? Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Eu tenho refletido muito sobre isso. Eu sou a igreja, mas e aí? A verdade, queridos, que nenhuma denominação é perfeita, porque é constituída de homens. A igreja, como sempre o nosso pastor diz, tem que ser saudável e não perfeita. Jesus também, ele deixa o maior mandamento, que é amar ao seu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É os dois sentidos da cruz. Uma igreja que é saudável, ela vive isso. Ela ama a Deus. Quando eu falo igreja, é você pessoalmente, mas também é você no coletivo. Ela ama a Deus sobre todas as coisas e ela ama o próximo como a si mesmo. Ama mesmo. Tem gente que, eu sempre gosto de falar isso, tem gente que diz que está muito ligado com Deus, muito cheio do Espírito Santo, mas não pode ver uma oportunidade de falar mal, de fazer um mal para alguém. Isso não é ser igreja. Amar a Deus e ao próximo, é os dois sentidos da cruz. É horizontal, ou melhor, vertical e horizontal. Mas, amados, eu vou conversar com vocês aqui alguns pontos, alguns pilares do que é uma igreja relevante. Vamos trazer um pouquinho para a prática, para a gente entender se a gente está vivendo tudo isso, ou o que Cristo espera de mim, de vocês, sobre isso, nós como igreja aqui nessa terra. A primeira coisa, nós temos que entender como de uma igreja saudável, naturalmente, ela vai formar discípulos saudáveis. Vai ser uma consequência. Se uma igreja ela tem saúde, naturalmente as pessoas que saem, que saem, né, como diz o pastor, do domingo aqui para segunda-feira, vão ser discípulos saudáveis. Por isso que nós temos que vigiar muito, porque a gente não responde só pela gente, a gente responde pela nossa família espiritual. E às vezes a gente sai fazendo ou falando coisas sem pensar muito sobre isso. Mas o primeiro ponto, o primeiro pilar de uma igreja que é relevante, é claro, Cristo e sua palavra são o centro. E aqui eu falo de adoração, uma vida de adoração. Cristo é o centro, não é uma personalidade. Quando nós começamos a ser mentoreados pela IC, pela Igreja da Cidade de São José dos Campos, a gente conversava com algumas pessoas e contávamos para algumas pessoas sobre essa mentoria que tanto nos abençoou há 9 anos. E sexta-feira estivemos lá, praticamente o dia todo lá. E fomos, como sempre, muito ministrados. E muitas pessoas falavam assim, eu não sei, eu não conheço, eu nunca ouvi falar dessa igreja. Tem algum pastor lá, pregador, que é famoso? Fala para mim. Não tem ninguém lá que é famoso. Tem Jesus Cristo. Tem o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Uma igreja não pode ter como centro uma celebridade gospel. O centro, o personagem principal de uma igreja tem que ser Jesus Cristo de Nazaré.
E se alguém se desponta, essa pessoa tem que apontar para Jesus. Falar: a glória, a honra seja dada a Ele. Seja dada completamente a Ele. Então Cristo tem que ser o centro, a Bíblia tem que ser a única regra de fé e de prática. Se alguma outra denominação usa a Bíblia, mais um livro como regra de prática e fé, é seita. O que difere uma seita de uma igreja? A igreja, ela tem a Bíblia como a única. Nós podemos ler livros auxiliares, mas esses livros nunca, jamais substituirão a palavra de Deus. A única palavra que é viva, eficaz, que você lê com a pessoa, com o escritor do lado, é a Bíblia. É a Bíblia, é o Logos de Deus. É o próprio Jesus. A Bíblia é o Logos de Deus. Então, amados, primeiro que a igreja tem que ter esses dois pontos, que isso na verdade é adoração. Porque quando a igreja tem Cristo como centro e a palavra como a única regra, ela vive tudo para a glória de Deus. Isso é adoração. Fazer tudo como se fosse para o Senhor. Fazer tudo para a glória de Deus. Falando um pouquinho sobre a palavra, em 1 Pedro 4:11, fala assim, ó: quem prega, pregue a palavra de Deus. Quem serve, sirva com a força que Deus dá. Façam assim para que em tudo Deus seja louvado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Ou seja, que tudo que eu e você como igreja façamos seja para a glória de Deus. Tudo. Às vezes a gente pensa que é só contar aqui. É nos momentos mais simples. Mais simples, é nos detalhes, é em coisas pequenas do dia a dia. Faça para a glória de Deus. Porque a igreja faz dessa forma. Segundo ponto, a igreja, que ela é relevante nessa sociedade, o segundo pilar importante, a igreja, ela carrega culturas e não regras. Ela carrega culturas e não regras. Na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, fala assim, ó. Ele diz assim nessa oração: seja feita aqui na terra como é no céu. É a cultura do céu. Quando eu discerni isso espiritualmente, eu aprendi a orar de forma diferente. Onde eu estou, eu falo: Senhor, que o céu venha sobre esse lugar. Que tudo que tem aí no céu, desça aqui nesse lugar. Isso é a cultura dos céus, que a igreja tem que ter a cultura dos céus. Sabe por quê, gente? Regras é criado por homens. Doutrinas. Ai, pode isso, não pode aquilo. Sabe? Pinta de tal cor, pinta não sei de que jeito, faz que modelo. Regras é doutrinas de homens. Culturas. Lógico que tem culturas do mundo também. Mas nós temos que lutar para a igreja estabelecer cultura. Sabe por quê? Porque cultura, com o tempo, ela vai ficando cada vez, por exemplo, a cultura do céu num lugar. Esse lugar vai ficando cada vez mais relevante numa sociedade. A principal cultura é a cultura do céu. Mas aqui nós temos algumas culturas extraídas da palavra de Deus. Desde o início do ano nós estamos tendo o GP de liderança lá em casa, treinamento de líderes, todas as terças-feiras. E a gente fala, na verdade, as culturas do céu, as culturas que a gente fala da nossa igreja, são todas extraídas da Bíblia. E você tem que viver culturas da palavra de Deus. Por exemplo, cultura da confidencialidade que a gente tem aqui. Começa no 30, começa no aconselhamento pastoral, mas tem que ir para todo tipo de conversa. Se alguém te conta alguma coisa, você não passa para frente. Confidencialidade, porque isso é uma cultura do reino de Deus. Da fidelidade, cultura da fidelidade. Deus, Ele é fiel e os seus filhos têm fidelidade. Isso é um princípio muito forte. Fidelidade é um fruto do Espírito. Fidelidade em tudo mesmo. Sabe, constância, perseverança. Você é fiel? Você é fiel às pessoas que caminham com você? A começar dentro da sua casa. Depois as pessoas da igreja. Ou não, você é bem fiel. Isso é uma cultura do reino de Deus. Cultura da adoração, da busca, da oração. Cultura do serviço. Cultura da honra. Valorizar as pessoas por quem elas são.
Porque todos nós carregamos algo de Deus, o DNA de Deus. Cultura da generosidade, que nós temos aqui. É legal trazer isso, porque você que é daqui tem que entender isso. Sabe o que é a cultura da autorresponsabilidade? Se eu não estou bem, eu procuro alguém da liderança, alguém que possa me aconselhar, e eu peço ajuda. Eu não fico de longe falando, eu estou mal por causa de fulano, de ciclano, eu não estou bem por causa de tal pessoa. Não, eu me autorresponsabilizo. Não, eu não estou bem porque eu não estou buscando. Porque se você quiser buscar, tem como pedir ajuda. Cultura da autorresponsabilidade. Cada um é responsável pela vida que leva. Cultura da reparação. Se você feriu o teu irmão, vá e repare. Peça perdão. E não estou falando só aqui na igreja, é a cultura do reino isso, dos céus. No seu trabalho, na sua casa, você tem que carregar essa cultura. E não regras. Eu vou fazer isso porque é uma doutrina minha, uma doutrina que eu ouvi de A, B ou C. Não, cultura do reino nós temos que viver aqui na igreja. Cultura da reparação. Se eu fiz coisa errada, eu conserto. Eu conserto o meu erro. Eu não deixo rolar, não. Eu conserto o mais rápido possível. Eu, de tanto viver essa cultura, se eu faço algo, eu corro consertar. Eu não deixo passar muito tempo, não. Que possamos ser assim. Que possamos viver essas culturas de Deus. Porque a cultura do reino é algo que realmente vai mudando e transformando vidas. Vai vivendo e transformando vidas. Isso é muito poderoso. A igreja que ela é saudável, ela demonstra a firme vontade de Deus de que seus filhos possam manifestar o reino na terra, seguindo culturas do céu, dos céus, né? Essas que eu citei aqui, por exemplo. Terceiro pilar de uma igreja que é relevante, ela não tem só ensino, mas ela tem relacionamentos. Ela ensina andando junto, se relacionando. Isso é discipulado. Isso é discipulado. É vida na vida. Por isso que aqui o pastor tem insistido tanto. 30 semanas, GPs, aconselhamento, discipulado, andar com pessoas que te levem para perto de Cristo. Faça essa autoanálise aí, que eu amo analisar isso com a igreja. A pessoa que você anda, as rodas que você se assenta, te leva mais perto de Deus? Te leva a amar Jesus Cristo e a sua igreja? Ou está te afastando? Está te isolando da igreja? Está te afastando de Cristo Jesus? Se está te trazendo para Jesus e para a igreja, é cultura dos céus. Se está te afastando da igreja, é cultura do mundo. É cultura de Satanás. Então reveja essas coisas. Por que eu falo isso? A igreja não pode ter somente um professor que fica ensinando, que tem uma classe que ensina, mas depois, porque eu já fui de uma igreja assim, que eu vi o pastor lá, ele ensinava, ele descia, saía, ninguém mais via ele, ninguém tinha contato mais com ninguém. Quando você precisava de um discipulado, uma orientação, você não via mais ninguém. Não pode ter só uma pessoa para ficar no altar ensinando. O ensino é bom da Bíblia, mas esse ensino tem que ser na prática, tem que ser vida com vida também. Porque tem muita gente que quer chegar na igreja e quer ter uma classe para falar. Já vimos muitos assim. Eu quero ter uma classe para mim falar, ensinar, porque eu sei muita coisa, porque eu sou muito entendido. Só que essa pessoa não quer se relacionar. Tá, mas essa pessoa que é muito entendida, quantos discípulos ela tem? Quantas pessoas ela ganhou para Jesus? Quantas pessoas ela está andando junto, ensinando, caminhando na vida cristã? Então, o discipulado é isso. Você ensina, mas você ensina na prática. Só o discipulado produz cristãos saudáveis. Às vezes você fala assim, para que isso, né? É GP, aí depois é 30 semanas. Para que esse monte de coisa? Só sentar ouvir de domingo, tá bom. Minha vida tá corrida. Tem gente que fala isso. Mas por quê, gente? Só o discipulado vai produzir cristãos maduros e saudáveis. É quando eu tenho alguém, não muitas pessoas, mas quando eu tenho alguém dentro da igreja, um líder, uma pessoa madura espiritualmente, que eu posso olhar para essa pessoa e falar assim, olha, um confidente, como é a cultura aqui do 30 semanas, um confidente. Se eu precisar de um conselho, de uma direção, eu tenho quem procurar. Não, nossa, eu vou lá, mas
Eu preciso de um conselho. Não é gente ficar ligando todo dia. Não é ficar enfiada na casa da pessoa. Não é todo sábado descer lá 8 horas da manhã e ir embora meia-noite. Não é disso que eu estou falando, tá? É quando você está passando uma situação difícil, você tem para quem ligar. Você marca o café de 1h30, 2 horas e tira uma dúvida e pede uma orientação para essa pessoa. Isso é discipulado. A igreja saudável, ela não tem só ensino, mas ela tem relacionamentos que ensina na prática como viver a palavra. Vamos lá. Deixa eu ler aqui algo que eu marquei aqui, que eu achei bem poderoso. O discipulado envolve, presta atenção nisso. O discipulado envolve se envolver na vida da igreja. Pertencer. Vai vendo aí se você tá querendo esse discipulado. Pertencer, construir relacionamentos autênticos, exercer nossos dons, ministério, serviço. O discipulado propõe tudo isso para nós. Isso amadurece, estabelece a nossa fé, aumenta a nossa capacidade de discernimento. Sabia que quando você é discipulado, quando você anda com pessoas, você não anda sozinho, a sua capacidade de discernir o espiritual aumenta? Quando você está em comunidade e você vê um engano, você sabe discernir. Rapidinho você detecta. Peraí, não é isso que eu estou aprendendo. Não é isso que eu tenho visto na comunidade que eu estou vivendo. Você fala, isso não é legal. Agora, se você está isolado, se você não pertence, você vai ser uma presa fácil. Qualquer engano, qualquer conversinha distorcida, antibíblica, pode te convencer. Agora, se você passa por discipulado, você discerne as coisas. Discipulado fala sobre o id, que nós já lemos aqui em Mateus 28. Ide, portanto, fazei discípulos. Não é uma opção. Não é uma opção. É um mandamento. É uma ordem de Jesus para mim e para você. Pode falar assim para mim, esse negócio de discipulado não é para mim não tenho tempo. É uma ordem. Aí você escolhe. Quarto pilar de uma igreja que é relevante. Ela é família. Ela tem comunhão. A palavra comunhão no seu original é koinonia. Participação, companheirismo, comunicação, ter em comum, compartilhar. Em Atos 2:42 fala assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tudo isso é comunhão. É legal eu falar isso, eu sei que se você já pertence, você está vivendo tudo isso, você vai se ligar aí, mas às vezes você vem de uma igreja que não tinha nada disso, que não tinha discipulado, que não tinha comunhão, e aí você fala assim, meu Deus, né? Uau! Mas assim, todos nós estamos aqui para aprender. Há 10 anos atrás, nós já tínhamos 10 anos de ministério. Como pregou o pastor Felipe Santos aqui domingo passado, nós tivemos que dispensar muitas coisas, desconstruir, desaprender muitas coisas que fazíamos para aprender tudo de novo. E quem não está aberto para aprender algo novo, não sai do lugar, retrocede. Então se abra. Então a igreja ela é família, ela tem comunhão. São pessoas diferentes, unidas no mesmo propósito. Ninguém é igual a ninguém. Essa de, eu não gosto dela porque ela é muito diferente de mim. Aqui nós baixamos a guarda. Nós deixamos de lado as nossas criações diferentes, os nossos achismos. Porque o que predomina é a palavra de Deus. É o que a Bíblia diz. Está escrito, não é o que eu acho, não é o que o outro acha. Nós deixamos de lado, né? Nós baixamos a guarda para vivermos como família de forma intencional. Porque o que nos une aqui, é muito maior do que qualquer um de nós. É o Cristo ressurreto. Ele nos uniu aqui. Aquele que é discípulo de Cristo aceita correção. Sabe por que eu gosto de falar família? Porque na sua família, na sua casa, tem só bajulação? Tem só tapinha nas costas? Tem só elogio? Se tem alguma coisa errada. Está faltando verdade aí, está faltando sinceridade aí. Na sua família, lá na sua casa, você não senta, você com seu esposo? Em casa a gente é muito aberto, né?
um com o outro. A gente senta, a gente conversa, a gente olha no olho, a gente fala muita verdade, é muito verdadeiro. A gente senta, fala quando não está algo legal, a gente chama, a gente conversa, e a gente ora, e a gente tenta ajustar. A igreja não é diferente, é a família de Deus. Então, se você pertence a uma igreja, você não pode esperar só elogio, só tapinha nas costas. Só, ai, parabéns, que maravilhoso que você é. Vai ter às vezes correção, vai ter às vezes chamar e realinhar a rota, ajustar algo que não está legal. O pastor faz sempre isso, quando vê que alguém que serve ao Senhor está desvirtuando, está saindo da cultura da nossa igreja local, da cultura dos céus, ele chama e conversa. Isso é família. Isso é família. Jesus, ele não tinha problema de confrontar as pessoas. Ele não se opunha somente, a gente fala muito isso, né? Jesus, ele se opunha aos fariseus, aos saduceus. Ele dava cada cajado naquele povo religioso. Mas ele dava cajado também nos seus discípulos. Ele corrigia os discípulos. Ele também confrontava. Ele chamou Pedro de Satanás quando Pedro insistiu em minar o plano de Cristo de morrer na cruz. Ele confrontou continuamente atitudes de autopromoção e de ciúmes entre os seus discípulos. Na igreja não tem que haver ciúmes, comparação. Uma igreja que tem a cultura da honra, gente, nós entendemos que o que eu tenho, o outro não tem, o que eu tenho, eu não tenho. Então um precisa do outro, nós precisamos uns dos outros para nos completarmos, para sermos o corpo de Cristo aqui na terra. Jesus, ele ensinou seus discípulos com histórias de humildade, dizendo que eles deveriam ser semelhantes a crianças, se quisessem herdar o reino de Deus. Então quem ama também confronta. Infelizmente nós temos uma cultura aí fora, dentro e fora das igrejas, de hipocrisia. Na frente fala que ama, por trás detona a pessoa. Está repreendido esse espírito maligno aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Porque eu e pastor, nós não fazemos isso. Então é sobre isso, sabe, gente? É sobre confrontar, correção para crescimento. As pessoas querem poder. As pessoas querem chegar na igreja, querem posição para falar. Eu quero falar, eu quero ensinar, quero falar também em algum lugar, eu quero pregar. E glória a Deus, se a pessoa tem chamado mesmo, vai chegar a hora que ela vai pregar. Porque o chamado da pessoa é irresistível. Quando ela tem chamado, a igreja reconhece o chamado dela. E acontece naturalmente quando uma pessoa realmente é chamada por Deus. Mas as pessoas querem poder, posições, mas elas não querem confronto e correções. Elas não querem aprender. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, isso funciona para todos os setores da sociedade e para a igreja também. Você que lidera qualquer coisa aí fora, pensa sobre isso. Nunca dê poder para alguém que você não tenha coragem para confrontar quando necessário. Eu penso muito sobre isso. E eu e o pastor. Antes da gente dar cargo de liderança, a gente pensa, essa pessoa, se ela fazer algo errado, a gente pode chamar e confrontar ou não? Então nós não deveríamos dar poder para pessoas que não aceitam confronto. Quinto pilar para ser uma igreja relevante, ela forma discípulos livres. Ouçam isso, ela forma discípulos livres. Isso é missões. Eu falei de discipulado, agora eu estou falando de ganhar pessoas para Jesus, discipular, ensinar as pessoas a pensarem. Jesus nunca falou, se você ler as histórias bíblicas, Jesus nunca falou para os discípulos como eles deveriam pensar. Ele ensinou eles a pensar, a discernir o que era de Deus, o que não era. A igreja que ela é saudável, ela ganha o perdido, o pecador, ela evangeliza, ela não pesca em aquário, ela pesca no mundo. O mundo está cheio de peixe perdido, que precisa.
Glória a Deus que nós temos aqui várias pessoas que vieram do mundo e estão sendo ensinadas, discipuladas, ensinadas a pensar como Cristo pensa. Porque se a gente não ensina as pessoas a pensar, não é liberdade. Isso não é assim, não, eu vou falar para a pessoa que ela tem ou não que fazer para ensinar ela a ser santa. Não, gente, isso é controle, não é santidade. Nós temos que ensinar as pessoas a pensar, a falar não. A gente sempre ensinou nossos filhos assim. Tudo que você faz. O reino de Deus, entenda isso, gente. O reino de Deus é um reino de recompensas. Tudo que o homem plantar, semear, certamente ele colherá. Então nós temos que ensinar as pessoas que vêm do mundo assim. Eu e você só podemos ser recompensados de fazer o certo se foi colocado para nós o errado também. Eu tive a opção de fazer coisa errada, mas eu escolhi, por amor a Cristo, que morreu por mim e ressuscitou, fazer o que é certo. Isso é uma igreja saudável. Se uma igreja não ensina assim, ela está alienando pessoas. Fuja de líderes, de influencers, de gente que prega na internet, que aliena pessoas. Fuja. A gente fala assim, nossa, mas é muito perigoso falar isso. Jesus, ele correu muitos riscos. Ele pôs 2 árvores no jardim. 2 árvores. Do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O problema é que às vezes a gente tem medo do pecador. Medo do pecado. Sabe por quê? Porque a gente já não crê mais que Jesus tem poder para transformar. Eu creio. Eu creio que Jesus tem poder para transformar o pior pecador dessa cidade aqui, ó. Jesus, ele poderia ter colocado só a árvore da vida no jardim. Isso era controle. Mas Jesus sempre decidiu correr riscos. Porque quem tem que escolher é eu e você. Quem tem que escolher a árvore da vida todos os dias é eu e você. Pense sobre isso. Deus, ele não controla as pessoas. Ele lhes dá opções. E depois as capacita. Deus capacita a mim e a você para fazer ótimas escolhas. É da natureza da religião alienar as pessoas, eliminando as escolhas delas. Cortamos a 2ª árvore do jardim, e então falamos que isso é santificação. Não é controle. Sabe por que a gente escolhe, a Bíblia fala, entre o bem e o mal. Escolhe entre a vida e a morte. Jesus sempre vai colocar assim para mim e para você. Nós cremos que o sangue de Jesus é poderoso para limpar o maior pecador. Sabe o que acontece com as igrejas por aí, gente? Elas pescam em aquário porque elas acham que vindo pessoas de outras igrejas vai ser mais fácil. Geralmente não é. Toda regra tem exceções. Tem gente que vem de outras igrejas e tem um coração muito pastoreável. Mas nem sempre. Nem sempre. Nós temos que pescar no mundo de perdidos e discipular essas pessoas. E crer que Deus é suficiente para mudar a vida dessas pessoas. Nós, é claro que a gente como líder, a gente quer ver todo mundo em santidade. A gente anseia por ver todos os filhos vivendo em integridade. Mas nós temos que lembrar que quem faz esse trabalho de santificação é o Espírito Santo. É de dentro para fora. Toda mudança que ela é de fora para dentro, ela não se sustenta. Ela não se sustenta. Nós temos que discipular e confiar que Deus está trabalhando, se a pessoa quiser. Por isso que aqui a gente fala, a gente não ajuda quem precisa, a gente ajuda quem quer. A gente ajuda quem quer. Precisar, tanta gente precisa. 6º, a igreja que ela tem, que ela é relevante, ela valoriza e guarda testemunhos. Eu quero falar um pouquinho sobre testemunhos. Você sabia que a Casa Viva, ela tem muitos testemunhos de milagre, de cura, de libertação, de transformação, de casamentos que estavam à beira do divórcio, o Senhor restaurou? Nós temos que trazer à memória o que Deus tem feito na nossa família. Quando nós ficamos... Porque o testemunho, gente, ele faz com que a igreja, quando é contado testemunhos, no 30 semanas...
Para quem não está aqui toda quarta, sabia que toda semana alguém sobe aqui e conta um testemunho de vida, de transformação, de como aceitou Jesus, do que Deus fez. Toda semana no 30 tem um testemunho. E é fantástico. A gente fica muito edificado quando alguém sobe aqui e conta o seu testemunho de vida. Não fica quem está aqui no 30? Por que isso, gente? Porque isso traz a cultura de fé para a igreja, de forma prática. Quando focamos demais nos problemas, isso vai roubando a nossa fé, vai corroendo a nossa gratidão e leva a altos níveis de ansiedade. Quando a gente esquece como Deus é bom, como Deus é poderoso, como Ele fez e pode fazer grandes coisas por nós, a gente fica ansioso. Os testemunhos agem como uma vacina contra o medo. Olha que lindo isso. O ato de ouvir o que Deus fez, ou até mesmo refletir sobre a nossa própria vida, relembrar de forma intencional a atividade de Deus nas nossas vidas, nos faz ter esperança. Sabiam disso? Em Deuteronômio 6,17 fala assim, diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos. Quando nós esquecemos as obras de Deus nas nossas vidas, nós perdemos de vista a capacidade de Deus, que Deus tem de resgatar a mim e a você de qualquer situação. Vocês sabiam disso? Você pode falar assim, nossa, eu estou com a vida tão ruim, tão complicada. Deus pode te resgatar, sabia? Eu creio nisso. Senão eu não estaria aqui pregando. Eu creio que Deus pode te resgatar de qualquer situação, de qualquer, profundo deserto que você está vivendo. Porque Ele é bom. E tem algo que eu gosto de contar também. É uma bênção que a gente tem aqui na Casa Viva. Eu gosto de contar para glorificar mesmo o Senhor Deus. É claro que o dia, a vida de cada um, só o Senhor sabe. Mas você sabia que em 9 anos de Casa Viva, eu e o pastor, nós nunca fizemos velório de membros da Casa Viva? Verdade. E teve pessoas que ficaram à beira da morte, completamente desenganado por médicos. A gente vai em muitos velórios, mas são familiares, amigos e pessoas da Casa Viva. Nós nunca, é uma bênção que Deus nos dá. Isso, nós glorificamos a Deus por isso. Cada igreja tem as suas peculiaridades e nós temos essa. A gente ora que ninguém tenha doença, que ninguém padeça enquanto ainda é jovem, que o Senhor guarde as crianças, os jovens, todas as pessoas. Deus tem abençoado esse lugar. E nem desemprego. Aqui geralmente não fica pessoas desempregadas. Também temos esse... É testemunho, gente. Eu estou contando testemunhos. Nós tivemos casos de pessoas com doenças terminais que o Senhor resgatou. Deus, Ele é fiel. Quando a gente não conta testemunhos, a gente fica com aquela ideia maligna de que Deus é pequeno e o diabo é muito grande. Não é. Deus é grande. Deus é grande. E o diabo já foi vencido na cruz do Calvário. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Em nome de Jesus. 7º e último, aleluia. Último pilar de uma igreja que ela é relevante, que ela faz a diferença, que ela deixa um legado nessa cidade, nessa região, na vida dos nossos filhos. A igreja demonstra amor servindo. E aqui eu falo de serviço. Ai, gente, melhor demonstração de amor é o serviço. Melhor forma de dizer eu te amo para alguém é servir essa pessoa. Eu e você, nós somos chamados para grandeza. Mas a grandeza não é o que muitos por aí pensam. Se você realmente deseja ser grande, torne-se o menor, a Bíblia fala. Se você quer ser grande, quer grandeza, seja o menor. Isso é bíblico. Olha que lindo, Mateus 20, a partir do 25. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós.
Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aleluia. Aleluia. Quer ser o primeiro, seja o último. Quer ser grande, seja o que serve. Às vezes fala assim, mas não é o meu dom, não é a minha linguagem de amor, né? Quem já leu o livro 5 Linguagens de Amor? Fala, né? Eu indico, acho que tem na livraria. E eu indico que uns demonstram amor com palavras de encorajamento, outros demonstram com serviço, outros com presentes, né? Outros com tempo de qualidade e outros com toque físico. Ali explica que cada um tem um perfil, mas gente, uma pessoa que só quer ser servida e não serve, não é normal não. Porque se você ama alguém, você serve aquela pessoa. As pessoas que servem são pessoas diferenciadas. Eu tenho observado na igreja há muitos anos as pessoas que servem. São pessoas gratas, são pessoas alegres, que têm o fruto do Espírito, alegria. Quem serve na casa de Deus, serve sorrindo, serve com alegria, serve até tarde da noite. Não fica olhando o relógio, meu Deus, que horas que já são? Quem serve, serve. É impressionante. Pessoas que servem são pessoas constantes. A pessoa que entra e ela só é um consumista, ele não é um servo, tá bom para ela aqui ou em qualquer outra porta que se chama de igreja. Mas as pessoas que servem, elas são constantes. Elas são imparáveis. Elas são pessoas que estão plantando sementes eternas em um reino que é muito frutífero. O reino de Deus, ele é muito frutífero. Tudo que nós plantarmos no reino de Deus, com certeza frutificará. Mas para eu encerrar, que o meu tempo já passou, eu quero dizer assim que amar é igual servir. Se quisermos permanecer no amor de Jesus, devemos abraçar o estilo de vida de Jesus, que é o serviço ao próximo. Jesus sempre, se você vê, ele sempre estava servindo. O tempo todo ele estava servindo, orando. Ele era incansável. Ele orava e pregava para multidões. E ele só parava para orar, para falar com o Pai. Mais importante do que o serviço é esse tempo que você para orar e falar com o Pai. Sirva e ore. Sirva e ore. Ore pela sua casa, ore pelos seus filhos, ore pelo seu marido, sirva-os. Ore pela sua igreja e sirva-os. Com certeza você vai descobrir um sentido para a sua vida diferente. E para concluir, semana passada o pastor Felipe Santos falou que herança não é o que nós deixamos para as pessoas, que herança é o que nós deixamos para as pessoas e legado é o que nós deixamos nas pessoas. Eu estou falando sobre isso. O pastor orou aqui e declarou palavras proféticas sobre a vida do Vinícius, do Gustavo e do Felipe. Sobre que eles transformariam os ambientes que eles chegassem. Eu e você, nós transformamos a atmosfera de onde a gente chega. Nós transformamos o ambiente aonde a gente chega, porque nós somos igreja. Nós somos igreja. Se nós somos parecidos com Jesus, nós devemos transformar ambientes e atmosferas. Eu e você, nós somos a resposta para um mundo que está perdido, para um mundo que está batendo cabeça, para um mundo que não sabe para onde que vai. Eu e você, nós temos a resposta. E se nós nos calarmos, um dia nós prestaremos conta do que a gente tem feito com esse chamado. A igreja não é sobre performance, não é sobre eventos. Não, a igreja é sobre ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e conectar pessoas a Jesus. Pense sobre isso.
Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus e a sua vida conecta pessoas a Cristo? Ou afasta pessoas de Cristo? Se a sua vida está conectando pessoas a Cristo, e se você tem sido guiado pelo Espírito de Deus, você é a igreja de Cristo. Que possamos pensar sobre isso, gente. Tem muito mais coisas importantes, mas eu tentei destacar realmente as 7 mais importantes. E se vocês perceberam, eu coloco 5 propósitos bíblicos, 5 propósitos que nós temos aqui na Casa Viva também, tá? Adoração, discipulado, comunhão, missões e serviço. Esses 5 propósitos estão totalmente atrelados com a cultura do reino, a cultura dos céus e a cultura que a gente vive aqui. Tendo esses 5 propósitos, nós equilibramos aquilo que Deus nos pede para fazer. Porque nós temos que pensar sobre esses 5 propósitos. E viver esses 5 propósitos. Vamos nos colocar de pé, amados?